né, que não tem esposo, que são pai e mãe. E eu queria homenagear o nosso pastor também, pelo Dia dos Pais. Deus abençoe o pastor. Eu quero agradecer a Deus pela vida do meu filho, que é um bom pai para minhas netas. Eu quero agradecer o Paulo, é verdade o que a Jéssica falou, é verdade. O Paulo, ele é um bom pai para os meus netos. Eu fico muito grato a Deus por causa disso. Ele é uma pessoa que cuida muito bem dos meus netos. E ele não é só um pai que gosta de dar presente para eles. Ele é um pai também presente na vida dos meus netos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se alguém está gravando isso aí, Jéssica, leva para ele. Eu pensei que o Paulo fosse estar aqui. Eu gostaria de falar isso pessoalmente aqui na frente dele, né? Mas eu quero dizer que eu agradeço muito a Deus pela vida do Paulo. Ele é um bom marido, ele é um bom pai para os meus netos e tem cuidado muito bem dos meus netos. Glória a Jesus. Eu também quero aproveitar essa oportunidade que eu vou mandar esse vídeo para o meu pai. Eu mandei o vídeo do Dia das Mães para minha mãe, ela chorou muito, né? Os homens não costumam chorar muito, mas quando a minha filha estava falando aqui, eu já estava quase chorando aqui. Glória a Jesus. Então, papai, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e quero dizer que o Senhor é o melhor pai do mundo. Deus abençoe pela sua vida. Meu pai está com 85 anos e eu estou agoniado para ir visitar meu pai, que faz muito tempo que eu não vejo meu pai. Deus abençoe pela sua vida, meu pai, em nome de Jesus. Sem mais delongas, meus irmãos, vamos à palavra do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, meus irmãos. Glória a Deus. Uma vez eu preguei, a primeira vez que eu preguei aqui sobre esse texto, eu falei de uma perspectiva diferente do que eu vou falar hoje. Eu falei sobre a rebelião dos jovens. Tá? Eu usei a figura do filho pródigo e preguei sobre a rebelião dos jovens. Hoje eu quero pregar sobre a graça de um pai. Um pai que estava passando por uma imensa crise na sua família, mas a graça dele fez a diferença na família dele. É disso que eu quero falar nesta noite, meus irmãos. Lucas 11:15. Ou seja, Lucas 15:11. Muito obrigado. Lucas 15:11. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E disse. Essa é uma história contada por Jesus, tá? Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço, o caçula deles, disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, esse filho mais novo, que era o caçula, ajuntando tudo que tinha, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou o seu dinheiro, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas, com a comida que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, o avistou e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho.
Ponde-lhe um anel na mão, sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e clamando e chamando dos servos, dos empregados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: olha, veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro, teu irmão voltou, teu pai matou o bezerro porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse: eu te sirvo há tantos anos, meu pai, nunca transgredi os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou todo o teu dinheiro com as meretrizes, matar-te-lhes um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas este teu irmão, não era justo alegrar-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui um pai passando por uma tremenda crise na sua família. Vocês sabem que há dois momentos na nossa vida, dois extremos na nossa vida, dois momentos ou dois extremos na nossa vida, que é muito perigoso. O primeiro é quando você está no auge do sucesso, quando tudo na sua vida está dando certo, e como lá no capítulo 39 de Gênesis, que diz que aonde José colocava a sua mão, dava certo, Deus abençoava, ele prosperava. Quando você está no alto da pirâmide do sucesso e tudo está dando certo. Só que esse é um momento muito perigoso na nossa vida. Eu não quero falar desse momento agora, porque o tempo não dá. Mas existe um outro extremo na nossa vida que também é muito perigoso. É quando nós estamos passando por crises na vida, na família, quando nós estamos passando por perdas, porque era exatamente o que esse pai estava passando, o que Jó passou na sua família. Jó passou uma tremenda perda na sua família. Só num dia, irmã Maria do Carmo, ele teve que sepultar os seus 10 filhos. Hoje eu fui na casa da irmã Maria do Carmo, observei que ela estava muito triste, eu não quis nem incomodá-la, eu fui buscar só uma roupa que eu pedi para ela ajeitar para mim. E ela perdeu a sua sobrinha, mas Jó perdeu os seus 10 filhos num dia só. E aqui nós vemos esse pai também passando por uma crise muito tremenda na sua família, uma crise muito dolorosa na sua família. Esse pai aqui. Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte: por que a crise é um período muito perigoso para nós quando estamos passando por crise? Porque com a crise nós corremos o risco de nos perdermos com as crises que vão acontecendo na nossa vida. Muitas pessoas, quando perdem o seu pai, acabam também se perdendo. Muitas esposas, quando perde o seu marido, acabam também se perdendo. Muitos filhos, quando perdem seus pais, acaba também se perdendo. Muitos pais, quando perdem os seus filhos, acaba também se perdendo. Ele não suporta a crise e acaba também se perdendo. Muitas moças, quando perdem o namorado, acaba também se perdendo. Lá em Belém do Pará, onde nós vivíamos, há muitos anos atrás, o meu irmão, quando ele era adolescente, ele namorava uma outra adolescente de 17 anos, eu não me lembro mais o nome dela. E quando ele terminou com essa mocinha, ela se suicidou.
Então, muitas pessoas, quando estão passando por uma perda, por uma crise, uma perda, acabam também se perdendo. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que esse pai, apesar dele estar passando por uma grande perda na vida dele, ele não se perdeu. Ele não se perdeu com as perdas que iam acontecendo. Por que eu observo aqui nesse texto que esse pai ele não se perdeu com as perdas? Por causa do comportamento dele, por causa da maneira como ele agiu. Apesar dele ter perdido o seu filho, apesar do filho ter saído da sua casa de uma forma muito rebelada, que eu vou comentar depois, há mais uma coisa, mais a respeito desse pormenor, mas ele não se perdeu. E por que eu sei que ele não se perdeu com as perdas que estavam acontecendo na vida dele? Porque você não vê no texto ele dizendo: não valeu a pena eu gerar 2 filhos, não valeu a pena eu investir em família. Você não vê esse pai aqui. Pelo contrário, quando você olha o comportamento desse pai, você vai ver que ele fez de tudo pela sua família. E mesmo depois que o seu filho foi embora, ele continuou fazendo o melhor. Ele construiu um lar de verdade para a sua família e para os seus filhos. Ele fez o melhor, apesar de ter perdido o seu filho e estar sofrendo com a perda de seu filho. Meus irmãos, nenhum pai, nenhum de nós que geramos um filho, nós geramos um filho para ele se tornar um rebelde. Nós geramos um filho para se tornar um alcoólatra, um homossexual, uma lésbica, um traficante, um drogado, uma prostituta. Nenhum pai planeja isso para o seu filho. Para o filho se tornar um assassino, para o filho se tornar um assaltante. Nenhum pai quer isso para o seu filho, deseja isso para o seu filho, planeja isso para o seu filho. Todo pai planeja o melhor e sonha o melhor para o seu filho. Você observa que o pai de Sansão, ele com certeza ele planejou o melhor para o seu filho. Ele não esperava que Sansão iria ter aquele trágico fim que ele teve. O pai de Judas Iscariote não criou o seu filho para ser o traidor de Jesus. O pai do rei Manassés ele não criou o seu filho para ele se tornar um monstro depois, porque quando você lê a história do rei Manassés, ele foi um rei monstruoso. Nenhum pai faria isso, nenhum pai deseja isso, nenhum pai constrói uma vida com o filho para mais tarde o filho fazer essas coisas que vai tudo contrário do que os pais sonharam para ele. Mas então, por que um pai, apesar de fazer o melhor pelos seus filhos, apesar de fazer o melhor pela sua família, por que ele, apesar de planejar o melhor, as coisas não saem como ele planejou, meus irmãos? Por quê? Meus irmãos, se nós fôssemos sentar com o pai do filho pródigo, na varanda do pai do filho pródigo, conjecture aqui comigo, e nós fôssemos sentar depois dessa experiência que ele passou aqui, eu quero até dar um nome fictício para ele, eu quero chamar ele de Israel, o pai do filho pródigo. Jesus não fala o nome dele, mas eu quero dar um nome fictício para ele, eu quero chamar de Israel, porque a palavra Israel significa vencedor, aquele que lutou com Deus e venceu, príncipe de Deus. É esse pai aqui. Se nós chegássemos na varanda do pai do filho pródigo e nós tivéssemos uma conversa com ele e disséssemos assim: seu Israel, depois de tudo que o Senhor passou, dessa crise que o Senhor passou na sua família, o seu filho já voltou para casa, o Senhor superou a crise, eu gostaria de pedir um conselho para o Senhor. Eu queria saber qual é o segredo para o Senhor vencer a crise.
Qual foi o diferencial que o Senhor fez para o Senhor vencer essa crise? Sabe o que eles ensinariam para nós, meus irmãos? O que o pai do filho pródigo ensinaria para nós? Eu creio que eles mandava a gente sentar do lado dele e disse: pega um lápis, uma caneta e um pedaço de papel e anote tudo que eu vou lhe falar. Se você quer vencer uma crise na sua família, em primeiro lugar, entenda uma coisa, ele diria: não existe família perfeita, toda família passa por crise, não existe família que não tenha problema. Entenda isso, não existe família que não passa por crise e não existe família perfeita. Anotou, meu filho? Em segundo lugar, nem tudo na família sai como nós planejamos, meus irmãos. Nem tudo na família sai como nós planejamos. Esses seriam os dois primeiros conselhos que ele ia dar para nós. Mas então, por que o pai do filho pródigo, apesar de ele ter feito de tudo pela sua família, as coisas não saíram como ele esperava? Por que às vezes você que planeja do bom e do melhor, minha filha estava contando um pouco da história da nossa família, por que apesar de você querer o bom e do melhor, planejar o bom e do melhor, e você ora pelo teu filho, e você tem um cuidado com teu filho, quando o seu filho é pequeno, você leva ele para onde você quer, você coloca ele onde você quiser, mas quando ele chega numa determinada fase da vida dele, ele pode se rebelar, ele pode sair de casa, ele pode tomar suas decisões, e você fica fora do controle da situação. Por que acontece na nossa vida isso, meus irmãos? Terceiro conselho que o filho pródigo nos daria, sabe por que acontece isso? Por melhor que eu faça, isso não anula o direito deles tomarem a sua decisão. Entenda isso, nossos filhos não são robôs, os nossos filhos não são como robôs programados para fazer a nossa vontade. Eles têm o direito, chegando na maioridade, de fazer as suas próprias escolhas e de tomar as suas próprias decisões. O pai do filho pródigo estava cônscio disso, e foi por isso que ele fez o que ele fez, e ele fez mais ainda. Bendito seja o nome do Senhor. Então, por mais que você invista no seu filho, por mais que você faça o melhor para os seus filhos, vai chegar o momento que eles vão tomar as suas próprias decisões. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o terceiro conselho que ele nos daria seria o seguinte: apesar de qualquer coisa, faça o melhor pela sua família e pelos seus filhos, para amanhã você não sofrer com a dor da culpa. Aquele pai fez tudo o que ele pôde pelos seus filhos. Ele tinha 2 filhos problemáticos. Um era problemático, mas resolveu ficar dentro de casa. O outro era problemático e um dia resolveu sair de casa. Mas ele fez tudo pelos seus filhos. E ele fez da melhor forma possível. Aquele pai poderia ficar com a dor da saudade quando o seu filho partiu. Ele poderia sentir a dor, sofrer com a dor da perda. Ele podia passar noites e noites sem dormir, como eu fiquei com a minha filha por causa dela, preocupado com ela. Ele podia ficar noites acordado, preocupado e sofrendo a dor da saudade. A minha esposa é testemunha de como eu chorava com saudade da minha filha. Da mesma forma este pai, mas ele jamais, este pai aqui, poderia sofrer com a dor do remorso, com a dor da culpa de não ter feito o melhor pelo seu filho, a ponto dele dizer: por que eu não fiz o melhor pelo meu filho? Por
meu filho. Então, a palavra de Deus para você nesta noite é: faça o melhor pelo seu filho. Faça o melhor pela sua esposa. Faça o melhor pelo seu esposo. Faça o melhor pela sua sogra. Faça o melhor para que você mais tarde, quando não estiver na beira do caixão, você fique deprimido com a dor da culpa. Por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Ele poderia estar sofrendo por qualquer coisa, esse pai, mas não pela dor da culpa. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me lembrei agora de uma história, meus irmãos, que eu quero compartilhar com você. Eu li essa história num livro, mas essa história é uma história verídica. Um menino chamado Júlio, um Efraim, ele estava brincando de bola de gude com seu irmão Ricardo. De repente ele chegou com o Ricardo e disse assim: meu irmão, eu te amo muito, meu irmão Ricardo, e não quero nunca ficar longe de você. O Ricardo olhou para mim e disse: que é isso, menino? Deixa de besteira, para com isso, bora brincar, bora brincar. E aí, quando foi mais tarde, de noitinha, quando o pai dele chegou do trabalho, estressado, o pai dele chegou do trabalho estressado porque as coisas não tinham acontecido como ele esperava. Ele chegou com o pai dele e disse: papai, eu amo o Senhor, meu pai, e não quero nunca ficar longe do Senhor. O pai dele olhou para ele e disse assim: para com isso, moleque, vai brincar, vai, deixa de besteira. E aí, ele foi para o quarto, ficou sentado no quarto todo amuado. A mãe dele foi falar com ele. Quando a mãe dele sentiu a falta dele, que foi falar com ele, a mãe dele disse assim: meu filho, não fica triste não, meu filho, com seu pai. Ele pegou, olhou para a mãe dele e disse assim: mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo, eu não quero jamais ficar longe da senhora. Aí a mãe dele olhou para ele e disse: meu filho, eu também te amo muito, e nós sempre vamos ficar juntinho um do outro. Aí chegou o momento de dormir, foram dormir. Aí ele se acordou 2 horas da madrugada, foi no quarto do irmão dele, o Ricardo, e aí começou a olhar o Ricardo, dormindo. Ele ficou olhando para ele. De repente o Ricardo, com a luz acesa, acabou se acordando, e o Ricardo disse para ele: você está doido, tá? Apaga essa luz que eu quero dormir. Vai dormir, menino, para com isso. E aí ele ficou triste, apagou a luz, foi para o quarto do pai dele. Quando chegou no quarto do pai dele, que ele estava dormindo lá com a mãe dele, ficou olhando para o pai dele. E o pai dele também se acordou por causa que ele acendeu a luz. O pai dele deu uma bronca nele por causa disso, né? Deixa de besteira, menino, vai dormir. Tu tá ficando maluco, vai dormir. E a mãe dele já tinha conversado com o pai, dito assim: ô Jacó, o nosso filho, ele está com um comportamento muito estranho desde ontem. Aí ele pegou e disse para a mulher: deixa de besteira, mulher. Esse menino está querendo chamar a atenção da gente. Deixa de besteira, vai dormir, mulher. Quando foi de manhã que ele foi acordar o filho dele, o Ricardo já estava acordado para ir para a escola. Quando eles notaram a ausência do menino, que o menino não estava acordado para ir para a escola, ele foi olhar. O menino estava morto em cima da cama. E todo mundo começou a chorar, porque ele verificou que o menino estava morto. E de repente o Ricardo, o irmão dele, notou que ele havia adormecido com um papel na mão, um bilhete. E o bilhete que o Júlio deixou dizia assim: outra noite Deus veio falar comigo em sonho.
Ele disse que apesar de eu amar a minha família, e apesar da minha família me amar, nós teríamos que nos separar. Eu não quero isso, mas Deus me explicou que seria necessário. Não sei o que vai acontecer, mas eu estou com muito medo. Eu gostaria apenas que ficasse claro uma coisa: Ricardo, não se envergonhe de amar o seu irmão. Mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Papai, o Senhor de tanto trabalhar esqueceu-se de viver. Mas eu amo todos vocês. Esse foi o bilhete que aquele menino deixou. A palavra de Deus para você nesta noite é: faça o melhor pela sua família, para que você mais tarde não sofra com a dor da culpa. Bendito seja o nome do Senhor. Mas qual é o outro conselho que o filho pródigo nos daria se nós fôssemos, que o pai nos daria, o pai do filho pródigo, se nós fôssemos conversar com ele? Em quarto lugar, em tempo de crise, nunca feche a porta da reconciliação. O seu filho pode ter se rebelado o que for com você, pode estar acontecendo a pior crise na sua família. Nunca feche a porta da reconciliação. O meu filho Jefferson sempre foi um bom menino, nunca se envolveu com a bagaceira. Isso é uma linguagem lá do Maranhão, viu, meus irmãos? Ou do Pará. Nunca se envolveu com a bagaceira, nunca se envolveu com bebida alcoólica, nunca se envolveu com balada, nunca fumou, sempre foi um menino comportado. Mas nós temos um filho que mora lá no Maranhão, que quando ele completou 17 anos, nós morávamos no estado do Amapá. Ele se rebelou de uma tal forma, irmão, que com 16, 17 anos, ele saía de casa todos os dias para balada, fumava, bebia, tinha os amigos da balada lá, todos os dias ele saía para farra. Mas nós nunca deixamos a porta trancada, nós nunca chegamos com o nosso filho e dissemos: se você for, você não volta, se você for, você não entra aqui em casa, você dorme na rua. Não, nós sempre tínhamos o cuidado de deixar a porta encostada, para quando ele chegasse, ele abrisse a porta e se recolhesse para dormir. Nunca deixe Satanás fechar a porta da reconciliação na sua casa, na sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, o que o pai do filho pródigo nos diria, nos aconselharia? Em tempo de crise, não perca a esperança. Não perca a esperança, meus irmãos, porque foi exatamente isso que o pai do filho pródigo fez. Ele nunca perdeu a esperança, ele sempre estava esperançoso de que o seu pai iria voltar. Porque vocês acham que ele mandou separar um bezerro cevado? Ele mandou um dos seus empregados ir lá no campo, pegou um bezerrinho e disse: olha, separa esse novilho, esse bezerro, ele não vai pastar mais como os outros bezerros pastam, vocês vão cuidar dele com uma ração especial. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza e muita esperança que o meu filho vai voltar, e quando meu filho voltar, nós vamos fazer uma grande festa. Bendito seja o nome do Senhor. Não deixe que Satanás tire a esperança do seu coração. Você pode ter um filho problemático, você pode ter uma filha problemática, você pode ter uma família cheia de crise, mas quero dizer uma coisa para você: Deus, ele tem poder para colocar as coisas tudo no lugar de novo, meus irmãos. Não perca a esperança. Em sexto lugar,
Você quer superar momentos de crise? Construa um ambiente marcado pela graça. Construa um ambiente marcado pela graça dentro da sua casa. Vocês têm uma ideia do que é um filho chegar com o seu pai e dizer para o seu pai assim: papai, o Senhor poderia me fazer um favor de me passar a parte da herança que eu tenho direito, porque eu quero ir embora de casa? Isso aqui no Brasil não parece ser uma coisa muito impactante não, meus irmãos. Mas na cultura dessa época aqui, de Jesus, na cultura do Oriente Médio, o pai só podia dar a herança do filho quando ele morresse. Então, quando aquele filho disse para o pai e pediu a herança antes do pai morrer, era como se ele estivesse dizendo: você não faz nenhum sentido na minha vida, pai, então eu quero que você morra. Foi isso que aconteceu. E o que foi que o pai fez com aquele filho? Quando desejou a morte dele, ele pegou todo o seu dinheiro, toda a sua herança, dividiu em 3 e deu 1/3 para aquele filho, porque os 2/3 eram do filho mais velho. Ele deu 1/3 de toda a sua fortuna para ele. Isso é graça. Graça é tratar o outro da maneira como ele não merece. Isso é graça. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o filho sai, gasta todo o dinheiro com meretrizes numa vida ímpia e dissoluta, volta depois para pedir perdão para o seu pai, e a Bíblia diz que quando ele avista o seu pai de longe, isso dá de entender que o pai ia todos os dias lá na varanda da casa dele. Todos os dias ele ia lá na janela olhar o seu filho. Quando ele volta, quando ele olha para a estrada, o seu filho vem andando. E aí ele faz o quê? Ele diz: olha, você saiu sozinho, mas eu não vou deixar você voltar sozinho. Eu vou ao teu encontro e eu vou te trazer junto comigo. Ele sai correndo, meus irmãos. Isso também na cultura patriarcal não podia acontecer. Mas aquele velho, aquele pai, sai ao encontro do seu filho, e antes que o seu filho termine de pedir perdão para ele, ele diz: está perdoado. Ele se lança no pescoço do filho, beija o filho. Isso é graça, meus irmãos. Isso é graça. É tratar o outro da maneira que ele não merece. E aí ele vai e diz: olha, providencia um anel novo para ele, providencia uma veste nova para ele, manda matar o bezerro cevado, porque nós vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Isso é graça. O que é graça? Graça é não desistir daqueles que desistem de você. Graça é dar amor a quem não merece ser amado. Graça é ser grato apesar da ingratidão das pessoas. Graça é servir aos inimigos. Graça é abençoar os que nos maldizem e amaldiçoam. Graça é vencer o mal com golpes de bondade. Graça é perdoar, mesmo que esse perdão não foi solicitado. E foi assim que esse pai agiu. Então, se você quer vencer uma crise, superar uma crise na sua família, na sua casa, mantenha um ambiente cheio de graça. Bendito seja o nome do Senhor, porque foi exatamente isso. Quando não há graça, sabe o que acontece quando não há graça dentro da nossa casa, meus irmãos? Quando o ambiente de dentro da nossa casa não tem graça, antes do nosso filho dizer que vai embora, a gente é que toma a iniciativa de mandar ele embora. Quando não há graça, regras se tornam mais importantes que relacionamento.
Quando não há graça, coisas se tornam mais importantes do que pessoas. Eu vou repetir isso. Quando não há graça, coisas se tornam mais importantes do que pessoas. Presentes se tornam mais importantes do que presença. Hoje nós estamos mais valorizando o cachorro de estimação do que os nossos próprios filhos. Nós somos capazes de pegar um cachorro de estimação e sair para passear com ele, levar o cachorro de estimação para fazer a sua necessidade fisiológica no jardim ou na rua, seja em qualquer lugar, mas não temos coragem de sair com a nossa família. Vocês estão entendendo? Quando não tem graça, a ordem de prioridade é inversa. Em vez de o pai dar presença para os filhos, ele começa a tirar a presença e substituir por presentes. Aí o que acontece? Ele dá computador de primeira linha para o filho, dá um celular de primeira linha para o filho, dá um PlayStation da melhor qualidade para o filho tem tudo, mas o coração do filho tem um vazio, porque a presença dos pais ou do pai é mais importante do que presentes. Quando não há graça, a indiferença petrifica o coração da família. Aí a pessoa já não sente mais a dor do outro, já não consegue mais ter empatia pelo outro, ele não consegue mais ouvir o outro, quando não há graça dentro de casa. Então, se você quiser ter uma vitória numa crise que você está passando, se você quer fazer a diferença como esse pai fez a diferença na sua casa, mantenha o ambiente da sua casa marcado pela graça. Bendito seja o nome do Senhor. E se nós formos conversar depois de tudo isso, fôssemos pedir para o filho pródigo nos dar um conselho, nós diríamos assim: olha, se nós formos conversar com o filho pródigo, o que é que você pode nos dizer, rapaz, dessa experiência que você teve? Sabe o que ele iria dizer para nós, o filho pródigo? Ele ia dizer assim: olha, cuidado com as suas decisões em tempo de crise. Cuidado, não tome decisão precipitada, peça a direção de Deus. Não tome decisão na hora que você estiver estressado e cheio de ira. Tome decisões com sabedoria. Isso é o primeiro conselho que o filho pródigo nos daria. Sabe qual é o outro conselho que ele nos daria? Cuidado, saiba sair, porque eu saí na hora errada, da forma errada, me envolvi com pessoas erradas e fui parar no lugar errado. Saiba sair de casa. E meus irmãos, eu sempre digo para minha esposa: filhos são temporários, marido e mulher é para sempre, é permanente. Então diga para o seu esposo assim: olha, cuide desse negão assim, cuide de mim, porque no fim das contas da história, quem vai ficar é eu. Cuide bem de mim. E os maridos devem dizer para as esposas: cuide bem desse negão aqui, porque no final da linha é eu que vou ficar aqui com você. Porque os filhos, vai chegar o momento que eles vão bater as asinhas e cada um vai construir a sua vida. Agora deixa eu dizer uma coisa bem clara aqui para os irmãos. Você sabia que a nossa casa é um grande hotel? E que os nossos filhos são hóspedes dentro de casa, irmão Maurício? Os nossos filhos, eles são hóspedes, só estão passando um tempinho. E o tempo passa muito rápido, muito rápido. Eu me lembro quando meus filhos tinham a idade dos seus filhos.
Vocês estão entendendo? E dentro de casa é como se fosse um hotel para eles. Eles têm água de graça, comida de graça, teto de graça, tudo de graça. Comida de graça, internet da melhor qualidade de graça, tudo de graça. E quando eles saem, ainda exige que seja feita uma despedida com festa. É um grande hotel dentro da nossa casa para os nossos filhos. Mas quem vai ficar de verdade é a sua esposa, é o seu marido que vai ficar com você. Então mantenha, saiba sair da sua casa. Saiba sair da sua casa. E agora, sabe o que o filho pródigo iria falar para nós? Você quer aprender como sair? Eu saí da minha casa de uma forma errada. Você não gostaria de aprender como sair de casa? Eu gostaria de compartilhar esse texto e já encerro a minha participação aqui. Eu gostaria de abrir Gênesis capítulo 24. Você quer aprender como sair de casa? Gênesis capítulo 24. Olha como sair da casa dos pais. Gênesis capítulo 24. Versículo 54 diz assim, olha. 56, olha só. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixe-me partir para que eu volte ao meu Senhor. E disseram: chamemos a donzela Rebeca e perguntemo-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? Ele respondeu: irei. Ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o seu servo de Abraão, e os seus varões, e abençoaram a Rebeca. Saia da casa dos seus pais, não saia como filho pródigo, não. Não saia. Você um dia vai precisar sair da sua casa, mas não saia da sua casa como o filho pródigo saiu. Saia com a bênção do seu pai. Saia com sabedoria da sua casa. Aprenda a sair da sua casa com sabedoria, porque no tempo certo você vai sair de casa, você vai sair, porque há jovens que saem de casa para simplesmente porque não querem mais estar debaixo da autoridade dos pais, e aí quando eles saem de casa eles quebram a cara lá na frente, porque se envolvem com pessoas erradas. Então aprenda a sair com a bênção de Deus e de uma forma sábia da sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. O principal personagem aqui nessa passagem do filho pródigo não é o filho pródigo, é o pai. Porque o pai é que fez toda a diferença na sua família. Bendito seja o nome do Senhor. E para encerrar minhas palavras nesta noite, eu quero deixar uma passagem para os irmãos. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço nova todas as coisas. Segure essa palavra na sua vida em nome de Jesus, e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, nós temos dois feitos para fazer rapidinho. Irmã Gilmária dá um recado para os irmãos. Em seguida nós vamos apresentar nosso irmão Iohan, já finalizando. Amém. Primeiro, novamente, o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, rapidinho, eu só quero enfatizar, eu acho que a maioria aqui já sabem, né? A GSS Conecta Brasil está promovendo uma palestra no dia 10 de outubro, às 19h30. Essa palestra, primeiro, ela começou, esse projeto, na verdade, que não